That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Eu tava aqui pensando, às vezes a gente se perde olhando pro céu, imaginando galáxias distantes, exoplanetas, mas tem um capítulo da exploração espacial que parece coisa de outro mundo. É o pote de ouro da astronáutica, a dor de cabeça dos soviéticos e a desacreditada de alguns brasileiros, a missão Apollo. Esse é o tema aqui dos Ecos do Universo dessa semana. Não tem como escapar, na verdade. Eu acho que todo episódio que a gente faz sobre a exploração humana, uma hora a gente esbarra naquelas pegadas da Lua. Ou nas rochas lunares trazidas à Terra. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Não só nos pousos, mas no que levou a humanidade até lá. Os objetivos, as naves, os heróis, até as tragédias. Até porque, Marco, o que a missão Apollo realizou ainda ecoa até hoje para nós aqui. Desde a tecnologia que o nosso ouvinte usa, desde o celular até a maneira como se planeja a próxima ida a Marte. Mas antes da gente sair atirando o foguete para todo lado, vamos aqui tratar de qual era o grande plano da missão Apollo, do porquê a corrida espacial apertou tanto o passo. Então, muita gente acha que o programa Apollo foi só chegar na Lua e voltar. Mas o pessoal da NASA tinha uma lista de objetivos muito ampla. Primeiro, estabelecer tecnologia para atender outros interesses nacionais no espaço. Isso pode soar até meio bonito, romântico, mas na prática era uma demonstração de superioridade técnica na Guerra Fria. E, em segundo lugar, alcançar a preeminência no espaço para os Estados Unidos. Basicamente, era chegar primeiro e mostrar o serviço. O famoso "nós vencemos". Mas não era só questão de ego, não. Não mesmo. Tinha uma parte científica bastante importante, que era carregar um programa da exploração científica da Lua. E por último, desenvolver a capacidade humana de trabalhar no ambiente lunar. Não era só plantar bandeira e sair correndo. A ideia era aprender a viver e operar por lá. Para isso, eles precisavam de uma máquina. O negócio não era simplesmente subir num foguete e apontar. O sistema era dividido em 3 partes. Primeiro, o módulo de comando. Chamamos aqui de CM. Era a casinha da tripulação, onde eles passavam a maior parte do tempo, o centro de controle do voo. Depois disso, nós tínhamos o módulo de serviço, ou SM, que carregava os sistemas de propulsão, oxigênio e a energia do foguete. Juntos, os 2 módulos se chamavam CSM. E aí vem uma parte muito interessante, o módulo lunar, o LM, que era aquela coisa que parecia uma aranha, toda feita de papel alumínio, coisa mais frágil do mundo. Exatamente. Ele levava 2 astronautas para a superfície, sustentavam eles lá e traziam de volta para a órbita da Lua. E o plano de voo escolhido em 1962 foi o encontro em órbita lunar. Ou seja, o CSM esperava o LM voltar. Mas enquanto aos foguetes, os carros-chefes eram o Saturno 1B, para missões em órbita da Terra, e o poderoso Saturno V, para os voos lunares. Mas, Rodrigo, esse caminho foi pavimentado com muito sacrifício. Infelizmente, sim. Aqui, ouvinte, estamos falando da Apollo 1. É um daqueles momentos que a gente não pode esquecer, por mais doloroso que seja. Dia 27 de janeiro de 1967, os astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee estavam dentro da cápsula, no topo do foguete, na plataforma de lançamento lá na Flórida. Eles estavam fazendo uma simulação de rotina. E de repente, um incêndio irrompeu dentro da cabine. E a atmosfera, que era toda de oxigênio puro, de altíssima pressão, fez com que o fogo se espalhasse instantaneamente. Pois é, não deu tempo de abrir a escotilha. O projeto da escotilha era muito complicado, demorava para abrir. E os 3 morreram ali, sem ter saído do chão. Aquilo parou o programa completamente. A NASA teve que reexaminar tudo, fio por fio, parafuso por parafuso. Foi uma revisão completa. Eles redesenharam várias partes da nave,
mudaram a atmosfera da cabine durante o lançamento. E em homenagem a esses 3 tripulantes que se sacrificaram, a missão que estava treinando foi totalmente batizada de Apollo 1. Mas depois da tragédia veio a redenção. O primeiro voo tripulado que realmente foi para o espaço foi a Apollo 7. E antes da gente falar da Apollo 7, que foi de fato a primeira missão tripulada depois do incêndio, tem uma curiosidade sobre a numeração do programa que pouca gente conhece. Muita gente se pergunta, né? Ué, mas não existiu Apollo 2 ou Apollo 3? Não foi um sumiço mágico, gente. Acontece que antes mesmo da tragédia da Apollo 1, lá em 1966, a NASA já tinha realizado 3 voos não tripulados, chamados AS-201, e o AS-202 e o AS-203. Eles testaram o foguete Saturno 1 e o Saturno 1B, voos que foram muito importantes, mas que não levavam uma tripulação. Exato. E quando da tragédia da Apollo 1, a NASA decidiu batizar oficialmente aquela missão como Apollo 1 de fato, em homenagem a eles, como nós dissemos antes. A partir daí, simplesmente optaram por não renomear retroativamente aqueles 3 testes de 66, como Apollo 2 e assim por diante, Apollo 3. Seria estranho e às vezes até soaria desrespeitoso fazer dessa forma. Então ficou essa espécie de buraco na numeração. Quando as missões foram retomadas, depois de todo o redesenho das naves, a NASA queria marcar uma nova fase mais poderosa. O primeiro teste do enorme foguete Saturno V, que antes era chamado tecnicamente de AS-501, foi rebatizado como Apollo 4. Lançaram ele em novembro de 1967. Era um gigante que nunca tinha voado. A mensagem era clara, agora o programa entrou em outro patamar. E depois então veio a Apollo 5, que foi o primeiro teste não tripulado do módulo lunar, aquela tal da aranha que o Rodrigo citou mais cedo, que levaria então os astronautas até a superfície da Lua. Precisava voar sozinha antes de receber uma tripulação a título de teste. E a Apollo 6 foi outro teste não tripulado do foguetão Saturno V, para garantir que tudo funcionaria perfeitamente. Foram missões técnicas, essenciais, mas sem nenhum holofote. E aí, somente depois de toda essa bateria de testes não tripulados, veio a Apollo 7, em 1968. Foi a primeira missão tripulada após o incêndio. Ela testou o módulo de comando já completamente redesenhado em órbita da Terra. Depois de todo o luto, de todo o recálculo da rota, a NASA conseguiu finalmente colocar humanos de novo no espaço com segurança. E a partir de então a numeração engatou e vieram as missões Apollo 7, 8, 9, 10 e finalmente a Apollo 11, que todos conhecem e que pousou na Lua. Em resumo, então, não existiram a Apollo 2 nem a Apollo 3, mas existiram sim as Apollos 4, 5 e 6. Só que essas 3 não foram tripuladas. E a missão Apollo 7 foi a missão dos resfriados. O comandante Wally Schirra, o Walt Cunningham e o Don Eisler passaram 11 dias lá em cima, testando os sistemas da nave. E acredita que eles fizeram a primeira transmissão de televisão ao vivo de uma nave de lá do espaço. A qualidade, claro, era terrível, mas o povo adorou. Mas o problema foi que os 3 pegaram um resfriado forte lá em cima, por isso que é chamada de a missão dos resfriados. Porém, sem gravidade, dessa forma a coriza, ou seja, o nariz escorrendo, não acontecia. Acontecia que o nariz entupia, os seios da face doíam muito, ou seja, tudo era uma tortura. Mas eles aguentaram firme e cumpriram todos os objetivos. Mostraram que o ser humano aguenta o tranco até com o nariz escorrendo no espaço. Ou quase, né? E aí veio a virada de jogo histórica, em 1968. A Apollo 8 foi ousadia pura. O módulo lunar não estava pronto ainda, mas os caras da NASA tinham medo de que os soviéticos dessem a volta primeiro na Lua. Então eles mudaram o plano da noite para o dia. Ao invés de outra missão de teste, eles mandariam Frank Borman, o Jim Lovell e o Bill Anders direto para a Lua. Eles foram os primeiros humanos a montar no gigante Saturno V. Chegaram lá na véspera do Natal de 1968, passaram 20 horas orbitando a Lua. E aí, Rodrigo, aconteceu um dos momentos mais sublimes da história da exploração espacial daquela época. Enquanto navegavam, eles viram a Terra nascendo por trás da superfície lunar pela primeira vez.
O Bill Anders pegou a câmera e clicou naquela foto que ficou conhecida como, entre aspas, eu cito o termo em inglês aqui, Earthrise, ou o nascer da Terra. A Terra, aquela bolinha azul e frágil, flutuando no vazio, parecida com o que a galera da Artemis fez recentemente. E eles leram um trecho do livro Gênesis, ao vivo para todo mundo, na tentativa de criar um contraste com a forma soviética de ver o cosmos. Eles interpretaram de forma divina, enquanto do outro lado da cortina de ferro, Gagarin havia dito que foi ao espaço e que não viu nenhum deus. A Apollo 9 veio na sequência, já em 1969, e foi a primeira a testar o módulo lunar em órbita da Terra. O Jim McDivitt e o Rusky Schweikart separaram o módulo lunar do comando, voaram sozinhos por 6 horas. E o Schweikart ainda fez uma caminhada espacial do módulo lunar, uma voltinha na varanda gourmet da Apollo, testando o traje espacial que usariam lá na Lua. Foi o ensaio geral. E o ensaio geral final, o grande teste antes do grande dia, foi a Apollo 10. Eles foram para a Lua, desceram o módulo lunar a meros 15 quilômetros da superfície lunar, passaram sobre o Mar da Tranquilidade, exatamente onde a Apollo 11 pousaria, e fizeram tudo isso, menos tocar o chão. O Thomas Stafford e o Gene Cernan pilotaram o módulo lunar por 8 horas. E então, Rodrigo, chegamos a julho de 1969. Apollo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, no dia 20 de julho, enquanto o mundo inteiro prendia a respiração, o módulo lunar Eagle descia. Mas não foi uma descida tão suave. Os computadores deram alarmes. A área de pouso estava cheia de crateras e pedregulhos. E o Neil Armstrong teve que assumir o controle manual e pilotar como se não houvesse amanhã. E ele pousou só com uns 30 segundos de combustível sobrando. Depois veio aquela frase que ficou para a história e que faz parte da nossa vinheta aqui do Ecos do Universo. Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E logo em seguida, Buzz Aldrin também desceu. Colocaram uma câmera, plantaram a bandeira, coletaram amostras e foram no total 2 horas e meia de exploração. Enquanto isso, o Michael Collins orbitava lá em cima, sozinho, o ser humano mais solitário do universo. A missão deixou uma placa que dizia: "Viemos em paz, em nome de toda a humanidade." E deixaram também medalhões em homenagens aos tripulantes da tragédia da Apollo 1. Mas a corrida não parou aqui não, gente. A Apollo 12, poucos meses depois, fez um pouso de altíssima precisão. O Pete Conrad e o Alan Bean conseguiram pousar a nave a menos de 200 metros da Surveyor 3, uma sonda robótica que estava na Lua há 2 anos. E eles cortaram pedaços da Surveyor para trazer de volta à Terra. E estudariam como 2 anos de ambiente lunar afetaram os materiais. Eles também instalaram um sismômetro no solo lunar antes de ir embora. Jogaram o estágio de subida no módulo lunar de propósito na superfície para causar um impacto controlado e calibrar o sismômetro. Agora estamos na missão Apollo 13, que todo mundo conhece pelo Houston. Tivemos um problema. Uma explosão no tanque de oxigênio a caminho da Lua. O módulo de comando ficou sem energia. E então eles tiveram que usar o módulo lunar como um bote salva-vidas. O Jim Lovell, o Fred Hayes e o Jax Vigor, que formavam a equipe de controle da missão, tiveram que inventar soluções do zero, com os recursos que eles tinham ali disponíveis dentro da cápsula. Eles tiveram que construir um filtro de dióxido de carbono com sacos plásticos, fita adesiva e manuais de procedimento. E o pior de tudo era o frio intenso, pois economizaram energia desligando os aquecedores. O módulo lunar ficou quase congelando, e mesmo assim eles conseguiram fazer a correção da trajetória com a ajuda da gravidade da Lua e voltaram vivos para a Terra. Um fracasso bem sucedido, como ficou conhecido. Depois dessa veio a Apollo 14, que levou de volta Alan Shepard, o segundo ser humano e primeiro estadunidense a ir ao espaço. Ele já era um veterano, mas cheio de orgulho. Ele andou por lá mais de 2.700 metros na superfície da Lua. Ele levava consigo um carrinho de mão com algumas ferramentas e amostras. E ele ainda levou um taco de golfe com algumas bolinhas para poder fazer umas tacadas
E segundo o que foi medido, a bolinha, depois da tacada que o Alan Shepard deu, voou 6 vezes mais do que voaria na Terra devido à gravidade mais baixa. E então começaram as missões mais avançadas, as mais longas também. Começa pela Apollo 15. Pela primeira vez, eles levaram um carro elétrico na Lua, o tal do Lunar Roving Vehicle. O Dave Scott e o Jim Irvine percorreram 27 km de distância com o carrinho. Foram mais de 18 horas fora do módulo lunar. Coletaram cerca de 77 quilos de rochas. E o Dave Scott ainda fez uma demonstração científica muito bonita. Ele deixou cair um martelo e uma pena ao mesmo tempo. E os dois chegaram juntos no chão. Estava provado o que Galileu Galilei já tinha dito, que sem ar, sem resistência, a gravidade age igual para qualquer valor de massa. A Apollo 16 teve a mesma pegada, com John Young e Charles Duke pilotando o Jeep lunar por 26 km em 3 caminhadas. Eles coletaram cerca de 95 kg de amostras lunares. O Ken Mattingly, que ficou em órbita, ainda fez uma caminhada espacial para buscar filmes lá fora. E por fim veio a Apollo 17, a grande final, com Gene Cernan e Harrison Schmitt. Schmitt foi o primeiro geólogo de verdade a pisar na Lua, o primeiro civil a ir ao espaço. Eles ficaram cerca de 3 dias lá em cima. Foram mais de 22 horas de caminhada. Foram 3 caminhadas, cada uma com mais de 7 horas. Eles coletaram cerca de 110 quilos de rocha. E o Schmitt, que era o cientista, ia pulando de pedra em pedra, identificando tudo. E quando foram embora, o Gene Cernan disse que eles haviam partido como haviam chegado, e se tudo desse certo, voltariam com paz e esperança para toda a humanidade. Essa foi a última pegada humana na Lua até agora. E o que fica disso tudo, Rodrigo? Mais de 50 anos depois, a gente ainda estuda as amostras que eles trouxeram. Cada missão foi construída sobre a anterior, com suor, lágrimas e, infelizmente, algumas vezes até com sangue. A Apollo nos ensinou a trabalhar no limite, a improvisar e a olhar para a Terra do lado de fora. O eco desses passos ainda vai ressoar por muito tempo. No CentauriCast, a gente fala das estrelas distantes, mas nunca esquecendo que o primeiro mundo, além do nosso, que a humanidade tocou, foi esse pequeno satélite prateado. E essa história faz parte de quem somos agora. É isso mesmo, Rodrigo. Fechamos o Ecos de hoje com a certeza de que, quando a gente olha para a Lua hoje, não vê mais a mesma coisa. Nós vemos pegadas, vemos coragem e vemos o futuro que a gente já provou ser possível. E tudo que Apollo construiu, Marco, não foi só no passado. Hoje o programa Artemis está levando a humanidade de volta para a Lua. E quem sabe, dessa vez é para ficar. Rodrigo, sejam os estadunidenses, os chineses, os russos, os indianos, os brasileiros, seja quem for, é de se celebrar a ida do ser humano à Lua. É isso. O voo de Gagarin, o retorno de Shepard, a caminhada de Leonov, o legado da Valentina Tereshkova, as pegadas da Apollo, tudo isso abriu o caminho. E agora nós conseguimos ver os próximos capítulos sendo reescritos. Do mesmo lugar onde Neil Armstrong deu o pequeno passo, novas vozes devem ecoar pelo universo. E nós do CentauriCast vamos estar aqui a cada segundo para contar para você o que acontece. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.